Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, decidiu suspender aquele decreto que concedia a anistia aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. A ministra Rosa Weber atendeu o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que considera o último indulto natalino concedido por Bolsonaro inconstitucional por afrontar a dignidade humana e princípios do direito internacional. Em um dos artigos, o decreto concede anistia especificamente a agentes de segurança pública que tenham sido condenados a mais de 30 anos, caso o crime não fosse considerado hediondo na época em que foi praticado. Para a Procuradoria-Geral da República, esse trecho foi editado especificamente para beneficiar os policiais envolvidos no massacre do Carandiru, que deixou mais de 100 pessoas mortas em 1992. Na decisão, a ministra Rosa Weber decidiu conceder liminar para suspender trecho do decreto, tendo em vista a demora da análise pelo relator ministro Luiz Fux, que só deve continuar o caso em fevereiro por causa do recesso judiciário. A suspensão pretende evitar a consumação imediata de efeitos irreversíveis. Na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber é responsável pelo plantão judicial durante o recesso e pode tomar decisões sobre pedidos que considera urgentes. O massacre do Carandiru aconteceu em outubro de 1992, quando a repressão policial a uma rebelião prisional resultou na morte de 111 detentos. Ao final, decisões do Tribunal do Júri sobre o caso resultaram na condenação de 73 policiais, com penas que variam de 48 a 624 anos de prisão. Entretanto, as condenações ficaram suspensas por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2016 até ano passado, quando foram reestabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi depois confirmada pela 5ª Turma do STJ. Alguns condenados recorreram ao Supremo Tribunal Federal, mas em agosto do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu manter as condenações, encerrando as possibilidades de recurso. O uso de indultos foi usado de forma questionável pelo ex-presidente da República. O massacre do Carandiru é uma página sangrenta e violenta de nossa história. Pedro Bonenberger. É isso, Elias. Nós tivemos essa decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, que decidiu cair com aquele indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro para policiais envolvidos no massacre do Carandiru. Olha, esse indulto foi dado por Bolsonaro pouco antes de deixar a presidência. Foi publicado no dia 22 de dezembro. Então foi uma espécie de último ato, de Bolsonaro para agradar apoiadores do setor da segurança pública antes que ele deixasse a presidência. E vale lembrar também que esses indultos são sempre dados na época de Natal, então também por isso foi dado no final da gestão de Jair Bolsonaro. A decisão da ministra e presidente do Supremo é uma liminar e ainda vai ser julgada pelo plenário do STF. Então, outros ministros ainda vão avaliar essa decisão, mas a decisão basicamente atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Então há ali plausibilidade para que essa decisão de Rosa Weber tenha sido dada nesse momento de forma liminar. Agora, a decisão ela considera ali várias questões, entre elas um relatório da Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que mostra a possibilidade de perda, de credibilidade no Brasil se os envolvidos no massacre forem inocentados. Isso pode configurar ali uma transgressão às recomendações da comissão, no sentido do Brasil promover investigações, promover condenações dentro desses episódios de grande notoriedade. Vamos recapitular um pouquinho, Elias, do que foi o massacre do Carandiru. Foi uma tragédia que aconteceu em 1992, uma intervenção da Polícia Militar de São Paulo, dentro da penitenciária, depois de brigas de detentos, que acabou com a morte de 111 detentos. À época foi considerada pela promotoria uma tragédia, de fato, uma ação violenta, sem nenhum tipo ali de preparação ou planejamento estratégico, que acabou dizimando mais de 100 pessoas, reforço, foram 111 pessoas. Entre 2013 e 2014, a Justiça
fez condenações com 5 júris populares. Ao todo foram 74 policiais militares que foram condenados pelos assassinatos, porém nenhum desses policiais está preso ainda hoje, né? Então estamos falando de uma tragédia de 1992 que completou aí 30 anos, né, Elias? E a gente teve várias condenações, no entanto, sem a condenação necessária, sem a prisão necessária desses envolvidos. Já o indulto, trazendo um pouquinho do que é o indulto, né? O indulto é destinado a quem cumpre ali aquelas regras, né, da justiça brasileira, de bom comportamento, e o presidente ele pode dar esse indulto de Natal a algumas pessoas, até chegando a perdoar alguns crimes cometidos por essas pessoas, desde que não sejam crimes hediondos, né? Então, há uma série de fatores. Bolsonaro usou esse indulto algumas vezes, e o que a gente viu foi uma atuação política nesse indulto. Por exemplo, quando ele deu o indulto de Natal a Daniel Silveira, homem que atacou o Supremo Tribunal Federal, que fez ataques à democracia brasileira, foi condenado, teve a inegibilidade determinada pelo Supremo Tribunal Federal, e depois teve um indulto de Natal concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Algo que foi muito criticado, porque foi uma espécie de confronto entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que o indulto é uma medida excepcional, dada em casos muito específicos, e jamais pode ser uma forma de interferência dos poderes, né, Elias? O presidente do poder executivo não pode ter poder de interferir no poder legislativo, nas decisões do legislativo. Então, por isso também, essa reavaliação desses indultos vem sendo feita pela Corte nesses últimos anos, e a gente deve ter muita coisa sendo avaliada no Supremo com base nesses indultos, em especial do Carandiru. Como eu disse, é uma decisão liminar, nós teremos ainda reavaliação pela Corte, né, pelos outros ministros. Vamos ver quais vão ser as alegações dos demais ministros, mas a tendência nos bastidores é de que eles sigam a avaliação da presidente Rosa Weber, do STF, também na dissolução desse indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro.